Josué 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, e Ai, que está junto a Betávia, da banda do oriente de Betávia, falou-lhe dizendo: subi e espiai. Espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns, 2.000 ou 3.000, a ferir. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens. E os homens dali feriram deles alguns 36. Seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que eles tinham ordenado, e até tomaram de anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante de teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zarqui, e fazendo chegar a família de Zarqui, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda,
e as trouxeram a Josué. E a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Jacó, até o dia de hoje. Josué 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente da guerra, e levanta-te e sobe, olha que te tenho dado na tua mão o rei. O seu povo e a sua cidade, a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheram Josué 30.000 homens, valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na sua mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis? Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte. E havia um vale entre eles. Tomou também alguns 5.000 homens, pô-los entre Betel e emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite no meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada de trás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos na cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, porque a darei na tua mão. Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo. Virando-se os homens para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu. E não tiveram lugar para fugir para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam.
E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fundo da cidade subia, tornaram a ferir os homens. Também daqueles da cidade lhes saíram ao encontro. E assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei que tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores no campo, no deserto, onde tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou e o puseram a fio da espada. E todos que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, porque Josué não retirou a sua mão, e a estendera com a lança, até destruir totalmente os moradores. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro. E o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteira, sobre o qual se não moverá ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, seus príncipes, seus juízes, estavam numa e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos, dos estrangeiros que andavam no meio deles.